separando então o que é alma, o que é espírito, o que é sagrado, o que é profano, o que é puro do impuro. A menina dos olhos de Deus, Deus Pai, que vê as qualidades, que gostam de pessoas que ama a Deus sobre todas as coisas, ou seja, os convertidos, ela se volta mais o olhar para os de Deus. Essa é a menina dos olhos de Deus, a convertida. Sua verdadeira família são os convertidos, onde ela demonstra mais olhar por esses, e então aos olhos de Deus. Então Deus é com ela, Deus é contigo. Então, se Deus está contigo, ela está sobre os olhos de Deus. Então, menina dos olhos de Deus, ela também, os olhos do Pai estando nela, está vendo as qualidades. E ela aprova também aqueles que têm qualidades, a salvação. Vinde Espírito Santo, e é o oposto, a menina dos olhos de Deus, a princesa de Satanás. Misericórdia, vinde Espírito Santo, que isso não aconteça. Já aconteceu em tempo passado que Jesus teve que morrer por causa dela, por causa da cidade que se tornou idólatra, a Jerusalém, porque a maldição que fizeram com a menina dos olhos de Deus, ou seja, uma humana mesmo, ofereceram como cordeiro a Satanás, com a maldição da zombaria dos assovios. Aí ofereceu ela a esse assovio e Satanás tentou ela até quando ela se tornou idólatra e pensou que Deus não existia, que ela não era para ela existir. Veio uma depressão sobre ela e todos os pecados que ela cometeu não foi culpa dela, foi da energia maligna que a possuía e fazia com que ela pecasse. Depois, ela, lá no final do capítulo 16, fala então que ela volta em si, toma juízo e se torna até mãe das suas irmãs mais velhas, ou seja, até a mãe dela, se ela tivesse uma mãe naquela época, ou uma sogra, ou seja, uma tia ou um avô, ela se tornou mãe dessas também, porque abaixo de Deus somos todos irmãos. Vinde Espírito Santo, então após isso Deus dá um espírito de rei e rainha. O que é um rei governar? Então não sejais hipócritas nem insensatos. O rei supremo maior é quem? Deus. Então, para que Deus faça nossas vontades, o que é que acontece no sobrenatural? Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente se humilha, quando a gente se sujeita, quando a gente ama o próximo como a nós mesmos, quando a gente faz o bem, então, quando a gente faz a vontade de Deus, nossas vontades são feitas. Quando a gente age com amor com o próximo, quando a gente faz o bem ao próximo, o próximo também quer fazer o bem a gente. Então, essa é a vontade de Deus. Então, para você governar um rei, porque tudo que acontece com a representante da terra, a menina dos olhos de Deus não quer dizer terra, não. Ela é a metáfora da terra, mas uma energia sobrenatural lhe torna rainha. Rainha sobrenatural. Então, ela não pode ser exaltadamente dizer eu sou rainha, porque tudo é sobrenatural. Exaltado seja o Pai que está nela, aos olhos dela. Então, a menina dos olhos de Deus se torna a mãe. Então, que Deus tenha de misericórdia. E essa energia sobrenatural é todos fazer a vontade dela, para que no futuro a vontade de todos sejam aceitas. Então, se não saber plantar o amor, a paz, a igualdade, o bem, ninguém terão suas vontades feitas. Sejam então educados, sensatos, respeitosos uns com os outros. Ama teu próximo como a ti mesmo. E não fazeis com os outros o que você não quer que faça consigo. Se usar de autoritarismo, autoritarismo é coisa de Satanás. Que as pessoas se exaltam e humilham os pequenos. Os grandes pisam nos pequenos. É a escravidão do Egito. Misericórdia. Repreende. Então, saber se dominar. Então, ou seja, o que é governar um rei? Fazer a vontade do rei. E o rei supremo maior é Deus. A gente fazendo a vontade de Deus. Olha essa metáfora. A metáfora dos reis, da representante terra, entre a terra e Deus. Fazendo a vontade do rei na terra, fazendo a vontade de Deus nos céus. Suas vontades serão feitas. Amém? Glória a Deus. Que Deus dê entendimento e sabedoria a todos e todos sabem governar o rei.